Meus irmãos, Pai do Senhor, eu tenho uma mensagem, as mensagens que Deus coloca no meu coração, elas incomodam muito o suposto cristão, entendeu? É porque quando a verdade ela é dita para quem vive, acha que está vivendo a verdade e não está, ela vai incomodar. Então a mensagem que eu tenho aqui, ela vai incomodar um pouco algumas pessoas, vai deixá-las com raiva, mas as que vão ficar com raiva, elas só estão provando para elas que eu estou certo no que eu estou pregando aqui hoje, né? Irmãos, eu congrego em uma determinada igreja. Eu era um cara ativo, né? Por algumas circunstâncias parei de ir, né? Não tive problema com ninguém lá dentro, nem nada não. Parei de ir. E um cara que é ativo na igreja, irmão, quando ele para de ir, eu acho que tem que ter uma preocupação, né? Por que esse cara sumiu? O que aconteceu? Uma ligação, alguma coisa. E eu não recebi nenhuma ligação, nenhuma preocupação, nem nada, né? E eu estive nessa igreja, depois de alguns meses, estive lá. O mais interessante que ninguém, irmão, ninguém, eu falo ninguém assim de altar, que prega a mensagem, que prega a palavra, e me procuraram, me perguntaram: paz, irmão, o que aconteceu? Você tá bem? Não, ninguém. Inclusive uma pessoa, quando eu fui pegar água, ela nem olhou pra mim, virou as costas e saiu. Outro bateu no meu ombro. E aí, irmão, eu comecei a refletir ali, poxa, se eu era um cara ativo nessa igreja, se eu era um cara que pregava, se eu era um cara que ajudava, ajudei os jovens aqui, né? Que eu consegui levar 19 jovens para um Comadeg sem pagar nada. Eu chegava nas pessoas, falava: ó, paga aqui para um jovem aí, que você ganha uma Bíblia, eu te dou a Bíblia. Que eu tava dando uma Bíblia, aí eu dava a Bíblia para essa pessoa, e a pessoa pagava os R$60 pro jovem aí, e eu consegui 19 jovens. Então, mostra que alguém lá que tava fazendo, para honra e glória de Deus. E aquela situação me chamou a atenção, irmão, porque as pessoas que não falaram comigo eram pessoas que estão lá em cima do altar pregando a mensagem de amor, a mensagem de libertação, a mensagem de cura. Essa é a mensagem. Então, irmão, quando eu prego a mensagem, eu tenho que viver ela. Mas como eu vivo ela? É agindo, porque não tem como, irmão, eu só pregar o amor e não viver ele. Dizer que eu me importo, mas não pregar. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7 tem 50 versículos. Ele vai falar dos fariseus nos primeiros, né? Que Jesus passa pela seara com seus discípulos tiveram fome, comeram, né? Ali, e os fariseus falaram que eles tinham pecado porque fizeram isso no sábado. Jesus ainda fala: peraí, Davi não entrou no templo? E com seus homens não comeram os pão da preposição, que não era lícito comer? Ele não comeu? Ele foi julgado e condenado? Não, né? Então pronto. Então aqui tá aqui um Senhor que é maior do que o sábado, viu? Fala isso para eles. Porque Jesus ainda fala para eles, bem assim, no capítulo de Mateus 12:7. Vocês têm que conhecer o que significa misericórdia eu quero, e não sacrifício. Então eu vejo muita igreja hoje fazendo sacrifício, mas sem misericórdia nenhuma. O que é fazer sacrifício, Messias? Campanha, congressos. Mas na hora de ter misericórdia daquele que precisa de uma mensagem, precisa de uma palavra, eles não têm. Porque eles acham que Deus se importa mais com o sacrifício. Esse sacrifício é o mesmo que Saul fez lá atrás, quando Deus manda ele entrar, né? Pegar, matar todos os bois, tudo, e não levar nada. E ele leva os boi gordos. E aí Samuel fala para ele, Saul entra, né? E Eli fala para ele: meu filho, por que desobedeceste a Deus? Ele: não, eu peguei os bois para fazer sacrifício. Deus, por acaso, tem prazer em sacrifício? Deus tem prazer em obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Essa palavra tem tudo a ver com esse versículo de Mateus 12:7. Porque Deus tem prazer na obediência, na misericórdia e não no sacrifício. A igreja de hoje, ela é semelhante à igreja, a mesma igreja que os fariseus pregavam. Porque os fariseus pregavam o sacrifício, mas não a misericórdia. Você não vai ver os fariseus na Bíblia falando, eles curando, visitando, intercedendo, ajudando. Não, pelo contrário, eles pregavam a palavra e rigidamente cobravam do povo que todo mundo tinha que ser exemplo, coisa que os fariseus não eram. Quando vem alguém que prega misericórdia, pratica misericórdia e não vê ele fazendo sacrifício aos olhos humanos, porque o único sacrifício que Jesus faz é entregar a sua vida para salvar o povo. E a igreja hoje, ela não entende o que é sacrifício.
para honrar o nome de Deus, ela faz sacrifício para enriquecer. Grandes campanhas, grandes congressos, mas a misericórdia do ser humano, ela é nula, ela é zero. Porque essa pessoa que está em cima do altar hoje, pregando a mensagem da cruz, ela não tem um chamado. Ela foi ungida, ela foi consagrada, ela abriu uma igreja, mas ela não tem um chamado. Porque quando ela tem um chamado, você vê nas atitudes dela. Eu congreguei em certa igreja que eu passei 3 meses sem ir na igreja. O pastor, quando me viu, falou: varão, você sumiu, o que é que aconteceu? Eu disse: eu sumi? Sumi não, pastor. Você tem meu número, o senhor nunca me ligou. Eu moro ali ainda, o senhor nunca me visitou. Ele na hora me pegou pela mão e falou: varão, me perdoa. E me chamou no gabinete, conversou comigo, me pediu perdão. Ou seja, ele entendeu, esse cara tá certo. Eu prego a mensagem, esse cara sumiu, eu não fui atrás, eu não perguntei. Ele foi lá, conversou comigo e as coisas mudaram. E aí, o que acontece? Acontece que eu congreguei em outra igreja, também passei um período sem ir, o pastor falou a mesma coisa, que eu tinha sumido. E eu falei a mesma coisa: não, eu estou no mesmo lugar. O senhor, quando me visitou, saí sem nem foi atrás. E ele me respondeu: você saiu porque você quis. Eu: sério, pastor? Ele: sério, você saiu porque você quis. Aí eu disse: então é isso que você vai dizer para sua ovelha? No rebanho tem 100 ovelhas, uma sai, você morra infeliz. Você saiu porque você quis, ou você vai atrás? Então são pessoas que não estão preparadas para exercer o ministério tendo misericórdia. Eles estão preparados para sacrificar, desde que esse sacrifício lhes dê retorno. É duro isso? Mas é uma verdade. O que eu quero dizer? Se você é pastor de uma igreja, presbítero de uma igreja, levita, exerce uma função dentro da igreja, você precisa aprender que é misericórdia. Porque enquanto eu estive na porta, o obreiro conversou comigo, normal, mas nenhuma pessoa perguntou: varão, tu sumiu, o que aconteceu? Você tá bem? Podemos fazer alguma coisa? Vamos te visitar. Me perdoa que eu não tenho nem teu número para te ligar. Não houve isso. Messias, você tá há quanto tempo sem ir na igreja? Nessa minha igreja? Desde setembro do ano passado, ou seja, 1 ano e 1 mês. E nesse período você foi quantas vezes? Se eu contar, eu devo ter ido umas 10 vezes. E alguém perguntou? Uma vez perguntou, porque eu sumi e eu disse: eu não sumi. Meu telefone é o mesmo, você que nunca me ligou. E o endereço também, eu moro aqui do lado da igreja, você que nunca me visitou. Falei desse jeito, a pessoa virou as costas e saiu. Não houve uma... Messias, me perdoa, você tá certo, cara. Você tá certo. Então eu não aceito alguém que sobe no altar, irmão, e prega aquilo que ele não vive. Os fariseus também faziam isso. Os fariseus pregavam a lei, mas não viviam a lei. E quando vem Jesus que pratica a lei, eles condenam. O que quer dizer isso? Se você pratica a lei hoje, se você exerce a misericórdia hoje, você vai ser condenado por aqueles que só querem pregar o sacrifício. Por exemplo, eu tô aqui falando isso. Tu acha que eles vão assistir e vai falar: Messias, você tá certo, velho, me perdoa? Não. Eles vão ficar irados. E o que eles vão fazer? Vai continuar sem olhar na minha cara, sem falar, porque eles sabem que eu falo mesmo. Mas se eles entendessem o que é o ministério e tivessem um chamado, eles orariam ao Espírito Santo e falam: Espírito Santo, se eu estiver errado, me constranja. Mas se eu não tiver, constranja o Messias. Faça com que ele volte e peça perdão, porque ele está atrapalhando o ministério, o teu ministério. Mas eles não falam porque eles sabem que está errado. Porque, irmãos, misericórdia vale mais do que sacrifício. Fazer algo pelo próximo, obedecer a Deus, vale muito mais do que qualquer sacrifício. E a Bíblia deixa bem claro isso. E a igreja precisa entender: irmão, se aquele cara sumiu da tua igreja, se aquela irmã sumiu da tua igreja, vai atrás, liga. Hoje a coisa mais fácil é mandar uma mensagem. Mas a gente perde tanto tempo criticando a fala, o vídeo, o que não gostou, como muitos vão fazer aqui, que eu já sei que vai falar. Não perca seu tempo falando que não gostou da mensagem. Toma vergonha na cara e vai atrás. Toma vergonha na cara e vai procurar aquele que não foi mais. Vai saber o que aconteceu. Se ele não quiser falar, é problema dele. Se ele não quiser te receber, é problema dele. Mas você foi lá e agiu com misericórdia. A Bíblia está dizendo isso. Jesus ia atrás. Vai olhando no papel. As pessoas que estavam atrás de Jesus nem sempre era por cura, era por interesse do pão e peixe. E os outros era para ver se pegava ele em alguma coisa.
Mas Jesus estava atrás de quem precisava de libertação, de cura e de salvação. Jesus não desceu do seu trono, irmãos, só para fazer um sacrifício de morte e ir embora, não. Ele veio com misericórdia, veio por obediência. Ele veio com misericórdia e obediência, depois veio o sacrifício. Então coloca na sua cabeça, sacrifício vem antes de misericórdia. Não vem antes de misericórdia e obediência. Sacrifício, até no dicionário, vem depois de obediência e misericórdia. Aprenda a ter obediência e misericórdia. Obediência à palavra e misericórdia eu tenho quando eu tenho empatia pela dor do outro, pela necessidade do outro. Por que eu só me preocupo com alguém que é meu parente? Porque se você diz que nós somos todos irmãos dentro da casa de Deus, então se preocupa com seu irmão. Se preocupa. Se ele sumiu, se ele não apareceu, tem algo errado. Principalmente nos dias que as coisas estão mais difíceis. Pandemia, falta de emprego, necessidade, fome. Eu preciso entender isso. Eu preciso aprender o evangelho. Não é porque eu fui consagrado. Me pergunto, você é pastor, Messias? Não. Não sou. Mas na boca das pessoas elas me chamam. E eu prefiro ser chamado pelos que ela vê do que pelas consagrações. Que muitos foram consagrados com óleo na cabeça, mas não tinham chamado. Eles queriam a oportunidade de ser alguém acima de Deus. E a igreja precisa aprender isso, porque um abraço muda muito, irmão. Se naquele domingo que eu estive na igreja, eu tivesse recebido apenas um abraço, mudava muita coisa. Mas quando você chega lá e não recebe uma palavra, não recebe uma paz do Senhor. Eu recebi uma paz do Senhor, assim, de uma pessoa lá, né? E não recebe um abraço, irmão. E sabe o que você pensa? O que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se aquela mensagem da cruz que é pregada lá em cima não é vivida aqui embaixo. O que eu estou fazendo aqui se a palavra que é pregada de amor não tem esse mesmo sentimento aqui embaixo? Se a palavra que prega misericórdia não tem misericórdia aqui embaixo, aqui na porta, no templo, na rua. E aí as igrejas as pessoas vão saindo. Vão saindo. E aí a cobrança vai ser maior para você que pregava, mas por sua causa, essas pessoas indo embora. Aí tem gente que fala, mas você não tem que olhar o homem, Messias, você tem que olhar. Mentira. Um rapaz falou para mim assim, se você sair da igreja por causa do homem, você não tá lá para Jesus. Eu falei, sério? Tá bom, vamos lá. Você comete um pecado, seu pastor vai lá e expõe você e o pecado. Você volta na igreja no outro dia? Oi pastor, paz do Senhor, vim te dar um abraço e agradecer pela humilhação, né, que o Senhor me fez, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Obrigado. Você vai lá voltar? Não, então pronto, você saiu, não é verdade? E aí, você sabe por quê mesmo? Então a gente tem que aprender a viver a mensagem da cruz. Quem vive a mensagem da cruz vai andar só. Quem vive a mensagem da cruz não vai ter ninguém. Quem vive a mensagem da cruz vai ser acusado, vai ser condenado, vai ser julgado, vai ser caluniado. Mas uma certa hora Jesus vai honrar essa pessoa, como ele mesmo foi honrado. Então aprenda o que é ter misericórdia. Aprenda o que é ter obediência. Porque esses sacrifícios aí, ó, Jesus está tirando fora. Como igreja, vai atrás. Como igreja, pregue a palavra que alimenta, mas dê o alimento. Pregue a palavra que consola, mas abraça. Pregue a palavra que é amor, mas ame. Pregue a palavra que mostra empatia e tenha a mesma. Tô preocupado se vai achar ruim, não tô nem aí, porque só acha ruim quem se encaixa na mensagem. Eu já sei disso. Só fica irritadinho quem é ungido como Saul. Tá cheio de Saul na igreja. Foram ungidos na rua, nos montes, na rua, não tinha chamado. E aí, no primeiro problema, desobedeceu Deus. Na primeira circunstância, condenou sua alma. Ninguém quer ser como Davi, viu? Que tem que passar correndo, desesperado para não morrer, aquela coisa toda. Foi consagrado dentro da casa. Falhou, mas se arrependeu e se tornou o homem segundo o coração de Deus. Então, começa a avaliar seu chamado. Começa a avaliar a posição que você tem. Começa a analisar, você tem tido empatia? Você tem tido misericórdia? Você tem ligado, mandado uma mensagem para alguém
Você tem ido atrás de alguém? Não, né? Então, me desculpa. A unção de Saul está sobre a sua vida. Mas se você, pastor, quero te parabenizar, vai atrás, se preocupa, manda uma mensagem, pega a palavra de vida e salvação, há uma unção de Davi sobre a sua vida. Reflita nessa mensagem. Se ficar chateado comigo, pode me ligar. Não tem problema não, nós conversa. Beleza?